Sendo nossa vida regida pela ordem suprema, Sim. posso considerar que todas as doenças em mim são criações minhas, de ações atual ou pretérita? Com você. A palavra todas é uma expressão muito forte, né? Porque quando a gente diz toda, não sobrou nada do lado de fora. Porque quando um cachorro tem câncer, o que você diria para o cachorro? Que foi ele que provocou aquela doença e merece. Ele merece, porque ele tem um karma, porque ele corria atrás de muito gato na encarnação passada e agora ele está com câncer por isso. As doenças nos animais, elas não estão ligadas a processos kármicos, porque o animal não tem karma ainda. Ele não é espírito ainda. Então, ele não tem expiação ainda. Quando ele se tornar um ser consciente lá na frente, ele vira espírito e passa a ter karma, passa a ter expiação, passa a ter livre-arbítrio e passa a ser espírito. Muito bem. Eu posso dizer que a grande maioria das doenças que eu tenho são relacionadas com as minhas escolhas. Falar que todas é pesado. Você pegar a obra 6 da série psicológica, Autodescobrimento, uma viagem interior, capítulo 1, capítulo 7 e capítulo 10, mas o capítulo 1 e o 10 de maneira mais efetiva, você vai encontrar uma tabela entre conduta e doença, do tipo, pessoa que não consegue digerir seus problemas, que fica remoendo os problemas e não digere, gastrite. Gastrite. Então ele vai dizendo, gastrite, pessoa que não digere os problemas que tem. Beleza? Diabetes, pessoa que... Problema de... Uma vez eu contei, tem mais 60 doenças lá. Eu vou contar de novo, para ver se eu não estou falando bobagem, mas tem um monte em que Joana vai fazendo essa conexão. O livro traz isso para nós. Então, esse livro vai trazer para a gente todas essas conexões. Ele traz isso no capítulo 1 e no capítulo 10, né? Em que a autora espiritual vai fazer essa conexão corpo com mente, dando condição de a gente dizer que boa parte, aí sim, boa parte das doenças são provocadas pela nossa conduta, mas tem algumas que são em função de determinadas exposições que a gente tem. É sabido que, por exemplo, pessoas que lidam com a aplicação de agrotóxico, elas podem ficar sequeladas do uso do medicamento. Pessoas que mexem com tabaco, elas também têm propensão a desenvolver determinados problemas, até neurológicos, em função do contato permanente com a folha. Hoje já tem uma série de estratégias que as pessoas estão utilizando, usar luva para não ter contato direto e tal. Tem vários instrumentos que a gente vai descobrindo e vai tentando trabalhar, que não tem a ver diretamente com uma questão comportamental. Na época do Rubens, por exemplo, tinha um tipo de telha, que era a telha de amianto. Hoje não existe mais telha de amianto, mas o amianto soltava um pozinho que a pessoa cheirava aquilo que ia para dentro do pulmão e fazia uma doença por nome desse tamanho, que não vou lembrar o nome dela, mas é uma doença imensa, o nome, que era uma coisa terrível para o pulmão. Aí, isso é problema comportamental. Isso aí é em decorrência disso que eu fiz no hoje. Agora, é possível que em outras existências eu tenha tido alguma dificuldade, justificando que eu tivesse pego esse emprego exatamente na produção de amianto. Eu tenho um problema que não é do agora, é do ontem, lá de outras existências, que faz com que agora eu esteja mexendo com tabaco e tenha esse tipo de sequela. Mas enquanto a gente fizer no hoje algum tipo de ação que produzir o mal, a gente não pode responsabilizar o passado de maneira assim tão direta.
Então, resumidamente, eu poderia dizer o seguinte, que segundo a doutrina espírita, boa parte das doenças que eu passo, não estou falando totalidade, decorrem do nosso adoecimento psíquico, que faz com que a gente adoeça o corpo, mens sana in corpore sano. E que existe também um conjunto de enfermidades que acontecem conosco em função de atos que eu pratico no hoje, sem ter consciência, eu acabo praticando e adoeço meu corpo. Eu nem sabia que fazia mal. E que isso pode estar relacionado com dívidas kármicas do passado. Existem também pessoas, principalmente no início do processo evolutivo, que podem passar por doenças, dramas, dificuldades, determinadas enfermidades que não têm a ver com a expiação, mas tem a ver com a prova. A pessoa está se desenvolvendo e caiu naquela síndrome da tuberculose. Mas isso não é ligado a karma, é uma pessoa tão jovem em termos espirituais, é uma criança espiritual que pegou uma tuberculose de um visitante que foi na comunidade dela. Não é uma expiação, é prova. E eu posso ter histórias de doenças que são missionárias, em que a pessoa passa para deixar uma lição. Então, veja quantas perspectivas existem para a gente não poder dizer toda, que aí pesou demais a mão. Toda doença decorre da minha imperfeição moral. Uma boa parte, sim. E uma pequena parte, não. Pode ser prova, pode ser expiação, além de ser. Pode ser prova, pode ser missão, além de ser um processo expiatório.